Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus e Maria, bom dia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos iniciando mais um dia. Esse dia perfeito e maravilhoso que o Senhor fez para nós. Bom dia, Ana. Bom dia, Lourdes. Bom dia, Catiane. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste dia. E que a gente já possa ir consagrando tudo, né? Consagrando tudo a nosso Senhor Jesus, pedindo a intercessão de São José nos nossos impossíveis, pedindo a intercessão de São José para que tudo aquilo que nós fizermos neste dia seja agradável a Deus. Para que a gente possa viver a nossa vida dentro da divina vontade. Para que a gente possa realizar na nossa vida, né? Sermos a cada dia mais imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem a gente fazia lembrança de São Francisco de Assis, né? Que recebeu então as suas estigmas no dia de ontem. E que homem, né? Que exemplo de homem, que exemplo de vida, que exemplo de fé, de entrega. Então, que a gente possa se espelhar, né? Sempre naqueles que estão lá em cima. Nos santos, em Jesus, em Maria, que eles sejam os nossos exemplos. E aí a gente vai estar indo pelo caminho certo, não é mesmo? Bom dia aos missionários da Missão Divino Amor, Tatiane, seu Carlos, Claudemir. Bom dia, Ariane. Bom dia, Vera. Bom dia, meu povo. Que Deus abençoe o nosso dia e que a gente possa, né, com alegria viver este dia. Com alegria nos entregar a tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Eu vou pedir também para que vocês possam ir compartilhando dessa live. Encaminhe para todos os teus amigos, para todos os teus contatos. Vamos fazer essa rede de evangelização, meus irmãos. Nós precisamos, né? Precisamos da ajuda de vocês. Então, nos ajude a levar a boa nova, nos ajude a levar o evangelho, nos ajude a levar a palavra de Deus. Cada vez que você clica nesse aviãozinho, você está colaborando, né? Colaborando com a obra de Deus. Então, nós contamos com você e Jesus também espera, né? Que cada um faça a sua parte. Amém? Vamos colocando então as nossas intenções, vamos trazendo aos nossos corações todas aquelas situações das quais para nós é o impossível, né? São José, valei-nos. Neste dia, São José, valei-nos nestas situações que muitas das vezes nos tiram a paz, né? Nos tiram a paz. Mas que a gente possa confiar cada dia mais confiar, cada dia mais ter fé, né? E tudo que é da vontade de Deus vai se encaminhando, tudo que é da vontade de Deus vai acontecendo. E no tempo de Deus, né? No tempo de Deus. A gente, na nossa ansiedade, a gente tende às vezes a atrapalhar, né? Atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Mas tenha paciência, tenha calma, reze, silencie, que tudo dá certo, né? No tempo certo, tudo dá certo. Amém? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 50. Então vamos nos unindo à palavra, vamos pegando nele, meus irmãos, a nossa palavra, para que o Senhor venha falar com nós neste dia, pedindo também que o Espírito Santo, venha sobre nós e que tudo aquilo que o Senhor tem mesmo para conversar comigo e com você hoje, através desse evangelho, através de tudo que aconteça no nosso dia, para que a gente se abra, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e o ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse mesmo um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem como que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. E Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes a água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés
com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me desses o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E disse Jesus à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que passagem mais linda, né? Que passagem mais linda. Então, temos aqui, né, essa passagem que Deus vem falar conosco hoje. E que sempre quando a gente lê o Evangelho, né? O Evangelho sempre ele é atual. A gente deve sempre trazer ele para a nossa vida, né? Para aquilo que a gente está vivendo no dia de hoje. E meu irmão, minha irmã, quando a gente lê, né, essa passagem, quantas vezes que a gente se faz fariseu na vida dos nossos irmãos, né? Quantas vezes a gente se julga melhor do que os outros. Quantas vezes que por causa, né, de uma condição financeira, por causa que eu me julgo convertido, porque eu me julgo mais santo, eu acabo menosprezando, né, os irmãos. E hoje o Senhor vem, né, nos dar um belo exemplo, um belo puxão de orelha aqui com o que aconteceu neste dia. A mulher, então, que era conhecida por seus muitos pecados, né? Você ter os seus pecados já é uma coisa, assim, que deveríamos nos envergonhar, né? Então, você imagine você ter um pecado que todo mundo sabe que você está pecando. Né? Aqui não diz o que ela fazia. Mas, com certeza, enquanto a gente lê, né? Quando a gente proclama a palavra, a cabeça da gente já vai imaginando, já vai criando aí uns muitos pecados para essa mulher, né? O que já começa aí os nossos erros, né? Já começa aqui as nossas falhas. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente não dá conta nem dos nossos pecados. E quem dirá dar conta do pecado dos outros, né? Então, às vezes também, um dia eu ouvi, né, que a pessoa disse pra mim assim, a gente peca muito por causa do pecado do outro. Porque a gente enxerga o pecado do outro e aí quer fazer soluções, né? A gente já começa a olhar isso, olhar aquilo, já começa a julgar aqui, já começa a maldizer ali. E aí quando vê, você está pecando mais do que aquele. Não é verdade? Esse pecado dessa mulher podia ser o quê? Ela podia ser uma prostituta, ela podia ser uma mulher que adulterava, mas ela também podia ser uma fofoqueira, né? Que ficava espalhando discórdia pela cidade. Entenderam? Então, meus irmãos, é preciso, né? É preciso que a gente possa fazer como esta mulher fez. Que na possibilidade de podermos encontrar Jesus, que a gente corra aos seus pés. Que a gente corra aos seus pés e que a gente se arrependa. Que a gente se arrependa, meus irmãos, de tudo aquilo que ofende o coração de Jesus. E que a gente dê para Deus, que a gente entregue para Jesus o nosso melhor.
sempre o nosso melhor. Jesus sempre vai precisar, ele sempre vai merecer sempre o nosso melhor. Ela, né, entregou, levou junto com ela um frasco de perfume. Talvez esse perfume fosse aquilo de mais precioso que ela tivesse. Porque dependendo do pecado, né, ela precisaria daquele perfume. Mas ela não fez, não colocou obstáculos, né, para oferecer o que ela tinha de melhor para Deus, o que ela tinha de melhor para Jesus. E aos pés de Jesus, ela se arrependeu, ela chorou, ela ungiu os pés de Jesus. Só que isso incomodou, né, o fariseu. Isso incomodou o fariseu. Por quê? Quem eram os fariseus, né? Os fariseus, meus irmãos, era que eles sempre estavam rodeando Jesus, né? Eles sempre estavam por perto, sempre. Mas eles sempre estavam por perto, mas eles não estavam com Jesus. Não é verdade? E às vezes a gente faz muito esse papel, né? A gente só está na igreja, a gente só está no grupo de oração, a gente só está cumprindo a obrigação de ir para a missa. Mas dentro do nosso coração a gente não está deixando que Deus entre de verdade. Mas dentro de nós, a gente não está permitindo que o Espírito Santo age. A gente está vivendo tudo isso, assim como os fariseus, né? Eles viviam tudo aquilo que os discípulos viam e viviam tudo aquilo que os discípulos também estavam vendo e vivendo. A diferença é que eles não mudavam, eles não acreditavam, né? E aí, ainda, né, aqui ele diz que o fariseu ficou pensando. Ele ficou pensando que se Jesus fosse mesmo profeta, ele saberia que tipo de mulher que estava tocando nele. E aí Jesus, né, que conhece toda a nossa vida, que nos conhece de dentro para fora, né? Porque o restante, todo o restante, nos conhece de fora para dentro. E a gente se mostra aquilo que a gente quer ser para os outros. Mas a gente esquece que Deus conhece a nossa reta intenção. A gente esquece que Deus consegue, né, ler os nossos pensamentos. E aí Jesus diz para ele: você fala dela, né? Mas você não está fazendo nada para mim. Ao contrário dela, que deu o seu melhor, que se arrependeu, né? Que chorou aos pés de Jesus, que beijou os pés de Jesus. Ao contrário dela, você não está fazendo nada. Então, meus irmãos, e quando ela chora, né? E quando ela chora, quando ela se arrepende, o que o Senhor diz para ela? A tua fé te salvou. Vá em paz. Vai em paz. Só tem paz, meus irmãos, quem está unido a Cristo. Só tem paz, meus irmãos, quando a gente se arrepende, né, de todas aquelas atrocidades que a gente já fez na vida. E confessa, e fala, e proclama, né,
as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Então é sobre isso. É sobre dar o nosso melhor para Deus. Às vezes a gente escuta, né? A gente escuta muito, muito. E isso, meu irmão, engloba tanta coisa, né? Tanta coisa. Porque dar o nosso melhor é dar o nosso melhor na oração, é dar o nosso melhor no nosso ministério, é dar o nosso melhor nas nossas vocações, nos nossos dons, dar o nosso melhor no nosso dízimo, né? É você colocar a roupa de domingo para ir na missa, né? Lembra? A minha mãe sempre diz, não usa essa roupa, que essa é a roupa de domingo, essa é a roupa de ir para missa. Às vezes a gente chega na missa, né? E as pessoas estão lá como se estivessem indo para a praia. Meu Deus. Você vai ver a pessoa mais importante da tua vida. Você se veste, né? E não estamos falando de luxo, não estamos falando de nada disso. Mas é o teu melhor. É o teu melhor. Será que nós estamos dando o nosso melhor para Deus? Será que o nosso melhor nós estamos separando para Jesus? A minha mãe é ministra da Eucaristia fazem já muitos anos. Acho que já faz uns 35 anos já que ela é ministra da Eucaristia. E na comunidade onde ela ministra, né? Ela cuida da parte litúrgica e toalha e tudo, né? Essas coisas. A igreja, durante todos esses anos, hoje ela é aposentada, né? Mas a minha mãe sempre, ainda quando ela trabalhava, se ela fizesse 3 diárias, ela tirava o dízimo das 3 diárias. De cada diária ela tirava o seu dízimo. Eu lembro assim que na minha casa, né, quando eu morava com ela, teve épocas assim que não eram muito fáceis, né? Quem nunca passou uma dificuldade na vida que levanta a mão. E teve fases assim que foi muito difícil. Mas se alguém chegasse na porta de casa, ela sempre tinha o que dar. E nunca nos faltou nada. E para a igreja, ela sempre diz, né? Para Deus o melhor. Para Deus o mais lindo. Para Deus os melhores tecidos. Para Deus o melhor cálice. Para Deus tudo melhor. O melhor perfume. Ela compra, né? A igreja lá onde ela ministra, a igreja nunca gastou R$1, meu irmão, minha irmã, para comprar uma toalha para o altar. Como ela que passa, né? Ela passa lá todas as toalhas. Então, quando ela vê que caiu já muito cera de vela e não tem mais como arrumar, ela vai lá e compra outra. Ela não fala nada para ninguém. Ela vai lá e compra e substitui aquela, tá tudo certo. Ninguém precisa saber. Mas Deus está vendo. Porque Ele vê tudo. Ele vê se verdadeiramente dentro do teu coração você está arrependido. Ele vê se verdadeiramente se nós estamos de verdade buscando dar o nosso melhor. E às vezes a gente acha que é tão pouco, né? Às vezes eu olho para mim mesmo e penso assim, eu faço tão pouco, Jesus. Tão pouco. Mas eu estou me esforçando. Todos os dias eu levanto e penso assim, hoje eu quero fazer um pouquinho mais, né? Hoje eu quero rezar um pouquinho mais. Hoje eu quero me entregar um pouquinho mais. Hoje eu quero confiar um pouco mais. E assim a gente vai vivendo, a gente vai lutando, a gente vai vencendo as nossas fraquezas. O que a gente não pode, meu irmão, minha irmã, é sentar, né?
sentar e ficar imaginando o que eu posso fazer, o que vai acontecer, né? Ou ainda ficar pensando ali, né, como fazia o fariseu, como que é essa mulher aí, né? E uma coisa eu te digo, a gente é muito ciumento, né? Meu Deus, como a gente é ciumento, como a gente é egoísta. Porque muitos, um dia nós estivemos, né, no lugar desta mulher. Um dia eu estive no lugar desta mulher. E Jesus precisou olhar para mim. Jesus precisou me acolher de uma forma diferente daquele que acolheu o outro. Então, meus irmãos, ajudar, né? Ajudar o plano de Deus. Ajudar a levar os irmãos e não afastá-los. Porque é isso que a gente faz. Às vezes as pessoas estão chegando na igreja e a gente fica ali, né? Com aquele olharzinho ali, bah, mas aquela lá, né, na igreja, olha só, meu Deus do céu. E a gente faz muito disso, muito disso. Então que a gente possa, né, refletir. O que estamos fazendo? Será que o nosso melhor a gente já está fazendo? Será que a gente pode melhorar um pouquinho, né? Será que a gente pode trazer aquele irmão, aquela irmã que está afastado, né? Talvez, às vezes Deus vai mandando, às vezes não, né? Sempre Deus manda uma situação, uma pessoa, para que a gente vá melhorando na vida. Porque tudo que nos cerca, tudo que nos acontece, Deus já está pensando na nossa salvação. Então, às vezes, a gente fica implicando com as pessoas, né? E eu tomo isso como verdade hoje, no dia de hoje. Porque a diferença, sabe, meus irmãos, é a gente... Às vezes a gente se depara com situações, né? E a gente busca sempre... Eu falei ontem, né? A gente busca sempre um apoio. A gente busca sempre uma muleta para poder se apoiar ali e dizer assim, ah, mas aquele lá peca mais do que eu. E tá lá, né? Tá lá de ministro, tá lá de leitor lá em cima lá. Mas a gente precisa se espelhar sempre nos santos, se espelhar sempre em Deus, né? Esquece o resto. O que o outro faz não é da minha conta. Porque eu só vou prestar conta dos meus pecados. Eu vou prestar conta do pecado da Ana, né? Eu não vou prestar conta do pecado do meu marido. Eu vou prestar conta dos meus pecados. E cada um tem o seu tempo. E a diferença, meus irmãos, é que às vezes a gente vai vivendo um erro, né? A gente vai vivendo um erro, vivendo aquela fraqueza, vivendo aquele pecado, e aquilo torna-se normal para minha vida. E a gente precisa, né? A gente precisa, como eu falei antes, isso eu tomo para mim. Eu tenho pensado muito nesses dias, porque a gente pega, assim, implicância, né, com as pessoas. Mas se essa pessoa entrou na minha vida, algum objetivo o Senhor tem. Porque ninguém chega. O acaso para Deus não existe. Né? E a gente consegue enxergar só os defeitos da pessoa. Mas a gente esquece que talvez comigo essa pessoa não foi muito boa, não foi muito agradável, mas na vida de outro, quem sabe, ela fez milagres. Né? Ela fez milagres. Então é preciso que a gente tome sempre para nós, né? Que a palavra, quando Deus fala, Ele fala para mim. Não é para fulano ou para ciclano. A gente tá às vezes na missa, né? E a gente fica lá pensando assim, nossa, se o meu irmão tivesse aqui ouvindo isso, não.
Quando você escuta a palavra de Deus, a palavra não é para o teu irmão, não é para o teu marido, não é para o teu amigo, a palavra é para você. A palavra é para mim. Eu tenho que tomar aquilo como verdade e mudar. Buscar a mudança, né? Buscar a mudança. Porque a gente vai normalizando os pecados na nossa vida. E é isso que o mundo deseja. É isso que o mundo está fazendo, né? Que se você for conversar com um com o outro, nada mais é pecado, nada mais está errado, nada mais, né? Porque Deus é misericórdia. Mas se você conhece a palavra, né? Se você tem intimidade com a palavra, eu já escutei cada coisa, né? Que, meu Deus. Mas eu disse não, isso está errado. Porque na palavra de Deus, Deus diz ao contrário do que você está me falando. Então, tomar a verdade, né? Tomar a verdade e dar sempre o nosso melhor. Buscar o nosso melhor. Porque o erro, meus irmãos, o nosso erro, né? É achar que nós já somos santos. É achar que a gente não tem mais nada para melhorar. E principalmente se a gente já está numa caminhada assim um pouquinho mais longa, né? Dentro da igreja, vivendo, né? Tudo que vem da igreja, a gente acha que a gente já está acima de todos. E às vezes é aí que a gente se perde. A gente se perde na soberba, se perde no orgulho. E a gente vai normalizando os pecados, né? Então que a gente tenha cuidado. Que Deus me dê a graça de hoje eu ser melhor do que ontem. Que Deus me dê a graça de reconhecer os meus pecados no dia de hoje e levá-los todos aos pés de Jesus. Que eu possa chorar tudo aquilo que ofende a Deus. Mas muito mais, meu irmão, minha irmã, do que chorar, do que se, né? É que eu verdadeiramente me arrependa. Que eu verdadeiramente me arrependa. Para que eu possa viver em paz. Para que a minha fé me salve. Amém? Então, vamos compartilhar essa live, vamos mandar para os nossos amigos, vamos ajudar aí, né? Eu quero colocar também o nosso retiro Quem como Deus, quero colocar os pregadores, os missionários, quero colocar a todas as pessoas que lá estarão neste dia, por todos os doentes, né, deste dia, todos os tipos de doença, pelas nossas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelos nossos idosos, pela paz no mundo, pela situação do nosso Brasil, né? Pedir que Nossa Senhora venha advogar as nossas causas e que São José venha realizar os nossos impossíveis. Amém? E no primeiro mistério nós contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no segundo mistério contemplamos no presépio de Belém, Jesus e Maria adoram o Filho de Deus. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações,
Acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no terceiro mistério contemplamos a fuga para o Egito. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quarto mistério contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, das vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quinto mistério contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo entre os doutores da lei. São José, valei-me. 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 Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam minha luz, meus guias, proteção e defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, ó glorioso São José, que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra. Alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e de Maria. Amém. Amém, 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 meus irmãos. Amém. Que hoje a gente possa, dar o nosso melhor para Deus. Dar o nosso melhor para nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente se derrame aos pés de Jesus. E que se for para chorar, meus irmãos, então que a gente chore, aos pés de Jesus. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a paz. A paz, que a gente tanto busca. Ele é a paz. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E eu quero convidar a todos vocês para o dia 28 de setembro, estarmos junto com nós na Chácara Divino Amor, para o nosso retiro Quem como Deus. Faça a sua inscrição, venha viver esse dia, de bênçãos, de graças, e já está aí, Já está aí, meu irmão. Então, acelera, se você não tem como ir, entre em contato com nós, a gente vai ver a tua situação, a gente vai te ajudar, mas não perca este dia, tá? Não deixe que o inimigo fique aí, minando a tua cabeça, minando os teus pensamentos, e vamos lá. Entre em contato com nós, venha conversar com nós, Se você não consegue pagar a tua inscrição, converse com a gente vai, a gente vai te ajudar. Amém? Então, 28 de setembro. 28 de setembro, venha viver esse dia extraordinário, junto com São Miguel, junto com o nosso glorioso São José, E na presença do Rei, Que a gente venha entregar o nosso melhor para o Rei Jesus. Amém? Então, venha. Só venha. Amém? Tenhamos um santo dia e que a paz de Jesus esteja com nós, E em tudo aquilo que nós fizermos, aonde nós formos também, que a gente possa levar a paz. Amém, meus irmãos? Até mais!